Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica. Nós estamos no mais uma gravação do nosso podcast. Eu quero agradecer a companhia de vocês. Eu tossi agora há pouco e eu pedi para cortar, mas tô com vontade de tossir de novo. Brincadeira. Vamos lá. Eu tenho alguns recados importantes para passar. O nosso podcast está no YouTube, doutora Érica Montalvão. Tem assuntos relevantes. Entrem no canal, se inscrevam no meu canal e também aperte a sinetinha para receber as notificações. É importante porque a YouTube percebe e divulga, né, nosso bate-papo, tá bom? No Spotify, Mulheres de Peito. Agradecida mesmo se vocês ajudarem a divulgar a informação. Hoje, o tema dessa gravação, desse podcast, me agrada demais da conta, por vários motivos, depois eu posso até contar. Na verdade, é fisioterapia no esporte. Eu vou começar com a doutora Ana Beatriz Noronha, ela é fisioterapeuta do esporte, certo? E ela vai falar um pouquinho sobre ela, sobre a área dela também para vocês entenderem qual que é a ideia de trazê-la aqui. Boa tarde, então, pessoal. Primeiro agradeço o convite, fiquei muito feliz. A gente ficou ensaiando no consultório, né? Vai um dia, vai no outro, e no final deu certo. Verdade. Então, a fisioterapia no esporte é uma coisa muito abrangente, né? A gente pode pegar tanto da parte pré-operatória quanto pós-cirúrgica, ou mesmo uma preparação junto. Eu trabalhei com basquete, né? Depois eu conto um pouco do currículo. Isso, depois você conta de você, que a pessoa é super curiosa de saber quem que eu trouxe aqui. Exato. E aí, as pessoas, assim, às vezes elas falam, tá bom, então eu vou fazer um treinamento, e esse treinamento às vezes solicita um pouco mais da musculatura, da articulação. Então, precisa ter um fisioterapeuta ali para, peraí, corrija essa biomecânica. Vamos lá, tem uma lesão aqui, deixa eu ajudar na cicatrização para depois voltar para o esporte. Então, é mais ou menos isso. As pessoas, às vezes, ficam meio assim, confusas. Vocês entenderam, né, por que eu trouxe essa minha amiga? Ela põe a gente no eixo. Quer coisa melhor? Pra mim, não tem. Não sei se pra vocês tem. Ela põe no eixo. Quando eu tenho dores, já sabem quem que eu procuro, né? Conta um pouquinho sobre você, sobre família, onde você estudou. É super legal. Pra você ter uma história super legal, que foi assim que eu cheguei até você. Sim. Na verdade, eu comecei com a físio, assim. Eu busquei a físio porque eu sempre fiz muito esporte na minha vida, assim. E de adolescente, eu dançava e eu comecei a ter muita dor no joelho. E aquela dor no joelho incomodava e tal. E depois de 3 indicações cirúrgicas, minha mãe achou um fisiatra. E aí esse fisiatra, que na verdade é um médico que se especializa em fisioterapia, né? Ele falou, você vai fazer esse alongamento, esse fortalecimento, e em 6 meses você volta. Fazia assim toda hora. Eu até não falo para todo mundo fazer, porque daí às vezes até fica muita coisa, fica over, assim, fazer, né? Mas eu fiquei fazendo os alongamentos, fortalecimento e tal. Em 2 meses eu voltei a dançar. E aí eu queria ser para as pessoas o que aquele fisiatra tinha sido para mim, porque eu não queria parar. Eu amava, né? Eu continuo amando, que agora com a rotina eu não consigo voltar a dançar. Mas eu amava tudo, era a minha vida. Eu chegava 2 da tarde da academia e voltava, 10 da noite. E aí foi muito legal, assim, eu ver que eu conseguiria, por mim, assim, lógico, com a ajuda, né, de outra pessoa, mas por mim voltar a fazer aquilo que eu sempre amei. E aí as pessoas sempre falando, mas e aí, você vai para a área do esporte? Aí eu falava, puxa, tá bom, acho que eu vou fazer educação física. Aí eu me lembro, acho que a gente até conversou um dia disso, eu me lembro eu indo na sala de aula e tava tendo, acho que era a regra de jogo de futebol, alguma coisa assim. E eu falei, mas eu não quero ver isso, nossa, eu quero ver anatomia, biomecânica e tal. E aí eu falei pra minha amiga da época, falou, não, educação física não é pra mim. Hoje em dia a gente sabe que não tem nada a ver, né? Que é adolescente olhando lá aquelas regras de futebol, um monte de coisa, falou, nossa, eu não quero. Não é isso. E aí eu fui numa aula com uma amiga minha que fazia fisioterapia e era aula de anatomia. Eu falei, eu quero isso pra minha vida. E aí foi, desde o primeiro ano que eu entrei na faculdade, eu já entrei focando nisso, na fisioterapia do esporte, porque eu queria já fazer até o final, assim, ir para isso, para ajudar os atletas, para voltar. Não precisa nem ser atleta, né? Pode ser até uma pessoa que faça alguma atividade um pouco mais amadora, mas que goste e queira voltar, sabe?
Nossa, é muito legal. Gente, vocês não têm noção como eu adoro essa profissão dela, principalmente pra mim. Mas assim, não vou. Chega, nós estamos falando aqui Mentira. dela. Conta pra mim, você tem um filhinho, Eu né? tenho 5 anos, o Matheus. E ele é elétrico também, gosta de fazer tudo. A gente bota ele pra surfar, bota ele pra andar Ela de skate. surfa! E ele vai junto. Então eu tô sempre atento também com ele, com meu marido, que também surfa, né? A gente acaba ficando atento nas lesões da família E por que primeiro. você foi para essa área do esporte? Além de praticar, né, a dança, que foi uma das coisas que te culminou a fazer a fisioterapia e recuperação, né? Sim. O esporte. Eu sempre tive um sonho, assim, de quando eu acabasse a faculdade, poder ajudar as pessoas mesmo, assim, ajudar, falar assim, como que eu posso ajudar essa pessoa a conquistar alguma coisa? E o esporte é muito conquista, assim, né? Tanto pessoal quanto de grupo. E aquilo me dava sabe aquele frio na barriga de falar, nossa, eu vou estar lá no meio do jogo, eu vou estar lá na competição, essa adrenalina de estar ali, sabe? E eu me lembro quando eu fiquei muitos anos no basquete, eu fiquei 4 anos com as meninas. No basquete de onde? Feminino. Primeiro eu fiquei na seleção brasileira de basquete feminino, eu fiquei 2 anos, e depois eu fui pro time de Ourinhos, que era, na época, né, elas eram pentacampeãs nacionais, e aí eu tava no Que auge o legal. basquete feminino. E assim, aquela energia de estar ali no jogo, e aí o basquete é uma coisa muito, né? Vai pra lá, Dinâmica. vem pra cá. Então, aquela energia que eu queria pro trabalho. E você cuidar de uma pessoa que está fazendo uma atividade, um atleta, por exemplo, ele precisa voltar mais rápido pra atividade. Então, ele abraça tudo que você fala. Você fala assim, olha, você vai fazer esse exercício, você vai fazer essa orientação, o atleta na hora pega e faz. Não é aquela pessoa que não quer melhorar, sabe? E fala, tá, uma hora eu faço esse exercício. Aí volta na sessão, fez. Não fiz. Não tô dizendo que atleta não faz isso, porque várias vezes tem paciente meu que chega e fala, você fez exercício? A pessoa, esqueci, mas assim, não tem problema. É mais uma vontade da pessoa querer estar praticando. Porque é o trabalho dele também, Porque né? é o trabalho também. Uhum. Então, tem essa conotação de querer melhorar logo, sabe? Então, juntou junto com o sonho e foi embora. E especialização? Parece que você tem uma especialização fora daqui, né, no Brasil. Tenho. Eu fiz uma especialização na Austrália, na verdade é um curso, né, de terapia manual que engloba Mulligan, Maitland, Mackenzie, que são as técnicas que eu uso muito em consultório. Eu fui para Perth, fiquei 1 mês lá, fazendo, na verdade era das 8 da manhã às 6 da tarde, e eu me lembro muito engraçado, porque eu tinha ido um tempo atrás, né, para estudar um pouco de inglês antes, e o sotaque deles é muito difícil de entender. E eu falando, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir fazer o curso das 8 da manhã às 6 da tarde com esse sotaque australiano? Eu não vou entender. Mas graças a Deus, no final, eu consegui, assim, nos outros dias foram indo. Saúde. Saúde! Minha amiga que tá Eu tô vendo alguma espirrando. coisa, eu falei, o que tá acontecendo? Saúde! Não, imagina. E aí, eu fui pra lá pra isso, porque eram alguns amigos, alguns colegas de profissão já tinham ido, já tinham me falado que era muito bom, e eu acabei indo. Porque assim, como eu conheci a Ana, tá? Mas eu acho que a importância dela vai além da prática esportiva. Ela é para a vida, porque nossa profissão, eu como médica, a gente faz cirurgias, né? E às vezes algumas posições não favoráveis para a gente, às vezes alguma deficiência que você tenha, coluna, sei lá, braço, ombro. Então, a função dela é essa, alinhar a gente de volta, dar orientação, e a responsabilidade de manter é nossa. Exato. Ela põe a gente no eixo, mas quem tem que manter não é ela, porque é igual consulta de médico. Você vai lá quando você está precisando, em casa tem que fazer a tarefa. Eu falo muito isso no consultório também, né? Porque a sessão dura 1 hora. Então, eu vou lá, eu vou ver tudo, vou te avaliar, vou ver o que está acontecendo, onde está com dor. Mas, dessa 1 hora, você vai embora. Você vai para o seu trabalho, você vai dirigir. Você vai ir lá, ficar, às vezes, a pessoa fica no computador, meu marido, fica um tempão lá no computador, com a posição errada. Não adianta, não existe milagre. Então, por isso que eu falo das orientações, que são muito importantes. Porque, assim, no trabalho, a gente tá lá. Você tá lá com o computador, por exemplo. Aí você tá numa reunião, você vai esquecendo, você vai jogando o corpo e não sei o quê. Aí fala com o chefe, de repente você tá torto, olhando lá de um lado, o mouse aqui, o outro dali. Aí você para a reunião em 1 hora, travou. Então, tudo isso faz parte até da avaliação na hora da fisioterapia. Não falou, o jeito que você dorme.
Não adianta também, a gente vai lá, tá com uma lombalgia, que é o que eu mais pego, né, no consultório hoje em dia, assim, dor nas costas, dor na lombar, né, que é a lombalgia. E aí o paciente fala, eu sinto isso, sinto aquilo, e aí eu falo, tá, qual é a posição que você dorme? Às vezes de barriga para baixo, com o braço para cima. Tem uma posição certa para tudo, de acordo com a sua característica física. Então, a gente vai fazer um rastreio mesmo da sua vida para saber o que está acontecendo. Às vezes, por exemplo, você faz cesárea, né? Às vezes é um jeito que você puxa alguma coisa ali que já pega o ombrinho lá, entendeu? Daí você falou, mas como que eu posso fazer? Peraí, eu posso melhorar. Eu dobro um pouquinho o pé, eu faço assim, eu puxo, pra melhorar isso, porque é uma coisa que você vai fazer sempre, entendeu? É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, assim, se existe alguma forma de você, algum esporte melhor para que não lesione. Mas eu sei que isso é genérico, né? Porque depende do biotipo da pessoa que está praticando, depende da recuperação muscular da pessoa, uma série de outros fatores, né? Na verdade, a gente costuma dizer assim, né? A natação é um esporte de baixo impacto. Então, ela é ótima, eu oriento, a maioria dos meus pacientes eu oriento. Porém, você pega um atleta. O atleta, ele fica lá horas e horas, nadando. Ele vai ter um overuse. Por isso que a gente fala assim, atleta nadador, por exemplo, tem lesão. Tem lesão porque é um overuse. Você fica lá toda hora fazendo um movimento em cima. E por mais que ele seja forte, por mais que esteja todo um alinhamento, é um overuse. Você fica lá, batendo na tecla. Então, cada pessoa, você vai olhar o biotipo, vai olhar, às vezes, as características dela. Por exemplo, você fala assim, um ginasta, né? Às vezes, o ginasta, ele é super alongado, ele tem uma flexibilidade maravilhosa e tem lesão também. Então, você fala, por quê, né? Você fica pensando, poxa, ele é forte e ele é alongado. Por que ele tem lesão? Então, tem o biotipo certinho, tem as características e tem o que você não faz ali também, né? As coisas que você, às vezes, dorme, que é o que eu falei antes. Dorme, trabalho e etc. Eu vou falar algumas características que você pode ajudar, só para a gente falar assim, rotineiras. Uhum. Por exemplo, eu tenho pacientes que queixam na amamentação, tem aquela dor torácica, né? Tudo isso é alinhado na osteopatia, na fisioterapia. O que acontece? A mãe, por exemplo, quando ela chega com a dor, eu vou falar aonde você mais sente dor. São as perguntas que a gente faz, né, no consultório, na avaliação. Onde você mais sente dor? Dela fala, amamentando meu filho. Aí eu falo, mostra pra mim como é que você amamenta. Ela, geralmente, dificilmente vai ser exatamente igual, né, porque ela não tá na casa dela, não tá com o bebê. Mas, geralmente eu faço isso, e aí eu falo, mas você tem uma almofada? Você tem alguma coisa? Aí ela começa, puxa, não tenho. Então a gente vai adequando mais ou menos a postura dela para a hora de amamentar, e além disso, eu falo para ela, olha, você vai precisar fortalecer a musculatura assim, assim, assado. O que acontece? A musculatura do nosso corpo, principalmente a postural, que mantém a gente reta, ela é uma musculatura que a gente fala tônica, uma musculatura que a gente precisa de uma resistência baixinha para fortalecer. Geralmente as pessoas confundem, elas vão na academia, pegam um pesão lá e falam, agora eu tô forte. Não precisa. Não precisa. Pode ser que você faça isso é excelente, não estou falando que isso não é ruim, é ótimo, porém, não adianta você ter só a musculatura superficial forte e a profunda que mantém, que são os estabilizadores do corpo, fraco. Porque daí ela tá lá, por exemplo, a escápula. A gente tem muito problema de protração de escápula, né? A pessoa fica assim, que é uma coisa que a gente já corrige no consultório, exatamente. O que a gente tem que fazer? Não adianta a gente jogar posição, amiga, posição. Peraí, separa as pernas. Exatamente. Não adianta a gente ficar só com a protração aqui, tentando ficar lá com 500 quilos, fazendo elevação de braço. A gente tem que colocar na postura certa, escápula para trás, postura, e aí sim você faz. Por quê? Para você fortalecer a musculatura tônica, que é a musculatura postural, que vai evitar você fazer essa sobrecarga. Ombro, por exemplo, quando a gente tá assim, a gente pinça, né? A escápula, ela tá toda para cá. A escápula é esse osso aqui de trás, né? Ele vem aqui para frente e pinça. A mãe fica assim o tempo inteiro, e ainda geralmente olha pro filho, né? Fica assim. De repente vai subir, aí pronto. Travou tudo. Então a gente começa a fortalecer, começa a alongar, começa a dar posições de conforto para essa articulação para ela conseguir ficar ali horas e horas, que é o que a gente faz quando amamenta, né? Porque às vezes assim, uma dor
crônica muscular, a gente pode achar que é até doença mais grave, pode até ser, mas assim, às vezes não é, então uma postura melhor pode ser beneficiado, né? Tem muitos casos no meu consultório que é até engraçado. Eu costumo dizer para os pacientes, né, eu falo assim, aparece um caso, aparece 500 iguais, parece que puxa. Com cefaleia tensional. A pessoa fala assim, na anamnese, ela nem foi por conta da cefaleia, ela foi por outra coisa. A cefaleia é dor de cabeça, né? Que às vezes alguém não entende. Então, o que acontece? A pessoa chega lá e aí a gente vai perguntando, ela fala, nossa, mas eu tô com uma dor de cabeça, assim, muito grande, faz tanto tempo e etc. Daí a gente fala assim, tá bom, vamos avaliar. Na hora que olha, musculatura toda tensa da cabeça, do crânio. Aí a gente solta, a pessoa melhora. A pessoa, nossa, eu achei que eu tava com algum problema muito sério. Não tô falando, tem, né, problemas muito sérios da cefaleia, vindos da cefaleia. Você pode fazer um tratamento, você pode ir no médico e ver. Mas muitas pessoas chegam pra mim e falam, ai, não tem causa, eu já fiz 500 exames, 500 e não adiantou. E mesmo tendo causa, a gente sabe que uma boa soltura muscular melhora, né? Melhora muito. Bom, uma das queixas mais comuns que a gente vê é dor nas costas. Ela pode ser lombar, torácica, né? Pode cervical. Cervical, no seu caso. Então, assim, em relação a isso, qual a orientação, assim, mínima, básica que você dá? As pessoas acordam de manhã, vamos supor. O que é a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem? Pega o celular. Ninguém se espreguiça mais. Ninguém tem o dom agora de se espreguiçar, né? Respira, abraça os 2 joelhos. Você ficou horas ali, não sei quantas horas que a pessoa dorme, 5, 6, 8. A mesma posição. A mesma posição, ninguém mais tem esse costume. Tá todo mundo vidrado no celular, abriu o olho, pega o celular. Eu fiz até esses dias um post no Instagram perguntando, gente, quem que se espreguiça? Acho que, sei lá, deu 10% das pessoas que falaram que se espreguiçam. Ninguém se espreguiça, ninguém se alonga, ninguém se prepara para o dia. Então, assim, existe sim o fortalecimento específico, mas existem coisas pequenininhas que você pode fazer durante o dia. Exemplo, tô trabalhando. Para um pouquinho na hora que você for tomar a sua água, percebe como está seu corpo. A gente consegue perceber, puxa, acho que eu tô com uma dorzinha aqui, deixa eu dar uma alongada, deixa eu dar uma movimentada, porque a gente não pensa mais. A gente tá tão vidrado em celular, em correria e não sei o que você não presta atenção em si. Que é o que a gente estava falando até, né? A pessoa, às vezes, ela acaba ficando sedentária, ela não percebe que ela tá precisando voltar a se movimentar. Nosso corpo foi feito para o movimento. Se você não se movimenta na hora do trabalho, não tem problema. Não é para pedir demissão nem nada. Mas faça alguma coisa depois. Caminhe. Não tem tempo? Ah, tá bom. Puxa, não tenho tempo. Ah, tá bom. Você mora num apartamento de 10 andares? Pega 2 lances de escada, 3 lances de escada e depois pega o elevador. Começa pouquinho, porque daí fica no celular, no elevador, controle remoto, carro para tudo. E tem nexo essa história do celular? Eu vou mostrar. Eu vi um post e assim, a cabeça pesa à medida que... Tem nexo isso? Tem nexo, o tem ângulo, super nexo. O ângulo que peso você que fica a cabeça no celular. Exatamente. As mulheres ainda, acho que conseguem perceber um pouco mais quando a gente quando lava o cabelo, põe a toalha e fica assim, aí você vai fazer alguma coisa, não pesa? Pesa. Pesa super, e você começa a ter dor na nuca. Agora imagina, não precisa ter esse peso todo, mas imagina você ficar o tempo inteiro aqui. Se você não fica desse jeito, você cai para frente. Então tem uma musculatura tônica postural te segurando. Se você não tá forte o suficiente, que é o que a maioria das pessoas não tem essa força específica, você na hora que vê, nossa, eu tô com dor, porque você ficou lá um tempão aqui. E mão, dedinho aqui assim, ó. As pessoas vêm com dor na mão, no punho, porque elas ficam aqui digitando e aí você fala assim, nossa, mas eu não digito, nossa, mas o que? E celular? Ah, eu pego bastante celular. Então, tem vários jeitos. Dá para colocar o celular, por exemplo, na mesa, que acho que as pessoas do Spotify não estão conseguindo ver, mas do YouTube estão, né? Que você coloca o pessoal aqui na mesa, por exemplo. Eu digito com uma carga a menos, né? Eu tô aqui, eu não tô fazendo um peso de um celular, mais a digitação, mais a minha cervical. Então, eu coloco em algum lugar e aí eu consigo fazer a digitação menos pior, vamos dizer assim, porque... Nunca vai ser bom. Nunca vai ser bom. Mas o celular veio para ficar, a gente tem que aprender a adaptar a melhor forma de usá-lo.
Exatamente. né? A gente não consegue não usar mais. Não usar mais. Por exemplo, a gente sabe que hoje, para qualidade de vida, longevidade, a gente precisa de uma boa qualidade de sono. Às vezes não é nem pegar no sono, é o tipo de sono. Você não dorme bem por vários motivos, mas assim, o jeito que dorme é importante. Posição. Posição. E todo um outro processo, né? Que a gente fala que é a higiene do sono, que é o que eu Sim. falo no consultório, né? Então, assim, no consultório as pessoas falam, mas é fisioterapia. É fisioterapia, mas eu preciso saber eu preciso saber a alimentação, preciso saber se está dormindo bem, porque eu preciso dessa energia vital para ajudar na cura desse corpo que eu tô mexendo. Porque não adianta nada eu mexer, a pessoa come porcaria, não dorme direito, faz qualquer coisa, não vai melhorar. A gente estimula a cura do corpo, né? A fisioterapia é muito à mão, a maioria, né? 80% do tratamento é mão. A gente usa laser, usa ultrassom, usa as correntes, mas 80% é mão. O que a gente está fazendo? A gente está estimulando a cura do próprio corpo. Se eu estou estimulando a cura do próprio corpo e ele não tem energia vital para se curar, Ele não vai adiantar meu tratamento também. Então eu falo, como está a sua alimentação? Tá tomando água? Como que você tá dormindo? Eu acordo várias vezes. Aí eu falo da higiene do sono. Aí volta, né, na pergunta que você tinha falado. Higiene do sono. 1-2 horas antes de dormir, já baixa as luzes. A gente já começa a ter uma liberaçãozinha um pouquinho mais da parte hormonal que te ajuda. Toma um chazinho de camomila 1 hora, 2 horas antes, que senão também toma um chá de camomila antes, fica com vontade de fazer xixi e vai acordar do mesmo jeito. Então, assim, respeita, né, o corpo. Tem gente que vai dormir com celular, com TV, com um monte de coisas assim. Não Estímulos, adianta. né? Estímulos. Você não libera melatonina suficiente. Essa melatonina, ela cai no meio da madrugada, a pessoa acorda 3 horas, 4 horas da manhã sem sono. Aí não tem o que fazer, entendeu? Daí a pessoa chega cansada, vai cansada para o trabalho, fadiga, a musculatura ela prende, não tem toda uma oxigenação que precisa. Tem melhor lado para dormir na cama? Não tem melhor lado. A gente fala algumas posições, por exemplo, pessoas que têm mais dor no ombro, aí dorme do outro lado. Eu gosto de lado. Para a maioria das pessoas, tá? Vamos colocar assim, 99%. De lado, com um apoio na cervical, um apoio nos joelhos e um apoio no braço. Pra gente não ter sobrecarga e não ter rotação. Isso. Agora tem uma pessoa, por exemplo, que tem um problema no quadril. Não vai poder dormir de lado. Então ela vai ter que dormir de barriga para cima. Coloca um apoio no joelho, para não ficar com aquela lombar, né? Com hiperlordose, tensionando a musculatura. Então, a maioria, a gente orienta dormir de lado. Mas tem alguns casos que, olhando a biomecânica, o biotipo, tudo do paciente, a gente orienta outra coisa. Porque o sono sempre a gente espera, até hormonalmente falando, que uma noite bem dormida, a gente sabe que os hormônios, tanto para homem quanto para mulher, trabalham melhor. E aí por isso que a gente entrou nessa história do sono. Bom, acordou, né? Espreguiçou, fez o exercício do gato, estica. O gato é o animal mais fantástico do mundo, eu acho. Não se importa com ninguém e estica o corpo. Eu oriento pra todo mundo o exercício do gato, por isso que eu tô dando risada. E aí, ok, você vai pra tua rotina. Mas assim, o importante é essa consciência corporal. E às vezes a gente não tem, porque tudo bem, nem todo mundo tem essa consciência. Sim. Mas dá pra aprender. Dá pra aprender. E tem uma outra coisa. Além de você aprender, você vai estimulando o seu corpo a te avisando as coisas também. Porque assim, se a gente não escuta o nosso corpo, entre aspas, tá tudo bem, você vai lá fazer as coisas. Quando você começa a se perceber, puxa, acho que eu tô com uma dor de cabeça. Puxa, eu acho que isso é uma dor de cabeça de fome, por exemplo. Isso é uma dor de cabeça de sono. Ou eu estou com essa dor na perna porque eu fiquei muito tempo com salto alto. Você começa a ouvir seu corpo. Porque não adianta, assim, você passa uma semana, aí de repente tá com uma lesão no pé. Só que essa lesão já começou anteriormente, mas você não estava ouvindo. Tem muitos casos no consultório que eu falo assim, mas você não sentiu nada? A pessoa, não, eu não estava sentindo nada. Tem certeza? Tenho, porque a pessoa está tão ligada em outra coisa que acaba esquecendo. Então, isso aí é treino. Existe também a avaliação da fisioterapia. O fisioterapeuta, ele pode ajudar, ele vai, olha, você precisa tensionar isso, alongar aquilo, tudo bem. Mas a pessoa respirando e se conhecendo, ela vai se ajudando também.
Respiração também é uma coisa importante. Exatamente, assim, por exemplo, a maioria das pessoas que a gente conhece trabalha sentada, olhando no computador. Hoje, a internet, né, essa parte do home office Home office. aumentou e Nossa, vai muito. manter. E vai ficar, né? Por exemplo, alguma orientação para, por exemplo, a paciente está sentada, paciente é ótimo, né? Desculpa aí. A pessoa está sentada para cuidar do pescoço. Algum alongamento que você... Então, o que a gente orienta? Eu tô aqui com o computador. A gente fala que o 90 graus tem que estar 90 aqui pra mim graus. não tá ruim, tinha que estar Tinha mais que estar alto. mais alto. Então a gente orienta a 90 graus. Por quê? Se eu tô aqui, eu tô tensionando meu cotovelo, tá? Então, assim, a gente orienta a 90 graus. A tela, ela precisa estar numa direção que meu olho não Seu fique nem olhar. para baixo nem para cima, porque senão eu vou ter tensão na cervical. Não pode estar de lado, que é o seu casinho. Não pode estar para cá nem para cá, porque senão eu fico o tempo inteiro aqui e aí eu tenho uma sobrecarga rotacional. Então, ele tem que estar reto. Os pés, eles precisam estar paralelos também a 90 graus. Só que a gente não é um robô, a gente vai se mexer. O que eu oriento? De vez em quando você se mexe. Nessas últimas semanas, eu tenho orientado muito uma bola suíça. Ao invés de cadeira normal, assim, que a gente senta, bola suíça. Então, a pessoa senta. Legal, bem. hein? Pra bola, a gente senta nela e você começa a ter pequenos movimentos. A musculatura, enquanto você tá fazendo as coisas, ela tá ali, contraindo, relaxando, contraindo, relaxando. Não tem como você Não soltar para. totalmente, porque Na senão bola você você cai. cai. E eu falo, mas eu posso do nada? A pessoa nunca sentou numa bola, começa a sentar de uma hora para outra? Não. Tem um fortalecimento, porque senão a pessoa vai ficar fadigada. A Cansa. musculatura, ela não está preparada para aquilo. Então, a gente faz um programa de fortalecimento para aquilo e a pessoa começa a sentar na bola. Muito Que legal. Isso a gente indica para trabalho de parto, De né? parto. Pra Pra fortalecer o fortalecer músculo o pélvico, exatamente. E aí tem uma outra dica também, quando você tá, por exemplo, a pessoa que, sei lá, fica home office no computador. Tem uma reunião, deu algum intervalo lá. Eu começo a fazer movimento. Não tá no vídeo ali pra ver que você tá fazendo movimento. Mas movimenta um pouquinho, levanta, dá uma alongada, dá uma movimentada. Não é nem alongar, é movimentar, mobilizar a articulação. Porque aquela articulação lá tá parada ali. Às vezes você fica 3 horas ali com ela parada. A cervical tô parada. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. Então a gente tem que mexer um pouquinho. Eu não consigo mexer sempre, não tem problema. Levanta na hora que vai tomar água, já dá uma espreguiçada, volta de novo. Movimento. Tem uma teoria da medicina chinesa que fala que o dia tem 24 horas, né? Então, eles dividem o dia em 8 em 8 em 8. Eles falam que 8 horas você precisa estar deitado, 8 horas sentado e 8 horas em movimento. Hoje em dia a gente não faz isso. A gente fica 5 horas deitado, 6 no máximo, que né, a maioria das pessoas dorme 6 horas, fica 10 sentada e nenhum em movimento. Então, assim, a gente precisa equilibrar um pouco isso, até pra gente ajudar essa energia vital do corpo. E a gente esquece mesmo. Esquece mesmo. Normal. O seu trabalho, a sua área, ela atua também em pré-operatórios, pós-operatórios? Sim. Como é que você pode dar uma... Eu particularmente adoro a parte de cirurgia, adoro, porque a gente acompanha antes da cirurgia, então a gente faz um fortalecimento específico para aquilo, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. Então, a gente foca bastante no fortalecimento de membro inferior, joelho, as pernas e tal. Por quê? No momento da cirurgia, no momento que você faz lá a primeira incisão, você já perde força. A gente fala que 30% de força você já perde. Na cirurgia, porque a gente tem um edema acontecendo. Qualquer tipo de cirurgia? Qualquer tipo de cirurgia. Porque é um sinal, né? A gente mexe com o mecanorreceptor. O mecanorreceptor é uma proteção do corpo. O mecanorreceptor manda mensagem para o córtex e fala assim, olha, está acontecendo alguma coisa, vamos inibir aquela musculatura. Então, você já perde 30%. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma preparação de fortalecimento, de propriocepção, que é equilíbrio, para estimular esses mecanorreceptores a não perder tanto. O médico vai lá, faz a cirurgia. Primeiro pós-operatório, primeiro dia, chegou da sala cirúrgica, estando lá, a gente já começa a mobilizar o que pode mobilizar, o que não está com ponto e tal. A gente já começa a mandar aquela musculatura de uma forma correta, contrair um pouco, porque a gente vê que quanto mais cedo a gente começa,
menos prejuízo a gente tem para essa musculatura. Porque existe uma proteção e aquela proteção ela vai ficar, o paciente foi para casa, vai continuar com aquela proteção. Aconteceu alguma coisa ali. Eu não quero mais que a minha musculatura continue perdendo. Então, a gente vai mandar ativação. E é muito legal, muito gratificante, porque melhora muito rápido, né? Se você faz as coisas certinhas, a mobilidade, fortalecimento, toda a parte da fisioterapia, o paciente melhora muito. Ele fala, nossa, eu fiz cirurgia há 3 meses atrás, já tô conseguindo mexer, já tô conseguindo fazer as coisas. O paciente se sente muito bem também. Eu tô perguntando porque, assim, você é uma só, como é que você dá conta de tudo isso? Ela agora vai contar a verdade para todo mundo. Vou contar a verdade. Eu tenho uma sósia. Assim. Então, e ainda faz filme, né? Porque a Barbie acabou de fazer um filme. É complicado, mas assim, eu tento equilibrar as coisas com o meu filho na escola, então eu deixo ele na escola, já vou pro consultório. Do consultório, na hora do almoço, já vou pra minha atividade física. Da atividade física, eu já almoço, já volto pro consultório de novo, às vezes já vou resolver coisa na rua. Então, é aquela rotina, né? A gente vai fazendo o que dá, os pratinhos. Vai equilibrando aqui, vai equilibrando lá e assim vai indo. Eu gostaria que o dia tivesse 30 horas para eu poder atender muito mais, porque é uma coisa que eu amo demais. Já falei para você que você tem que fazer. Não é? Já falou, eu vou colocar isso em prática. Um dia, talvez. E às vezes eu fico nessa, né? Puxa, eu queria ter mais tempo para conseguir pegar mais demanda, sabe? Mas por enquanto a gente vai... E agora eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, porque a gente sabe que dor física também é dor emocional. Ah, com certeza. Me conta um pouquinho como é que é a tua experiência em relação a isso. Olha, eu nunca tinha relacionado isso, né? Engraçado. E aí, quando você vai escutando as histórias, porque é muito legal, eu não tenho só pacientes, a gente vai criando vínculos, Sim. né? O paciente fica ali 1 hora, ele vai contando a história de vida pra mim, e a gente vai... E aí você vai percebendo que algumas situações sempre tem alguma coisa por trás. Por exemplo, medo. A pessoa que tem medo de alguma coisa, ela tem uma dor aguda extrema, assim. Uma dor que começa do nada. E aí eu falo, puxa, mas tem certeza que não aconteceu nada na sua vida? Você não caiu, não fraturou? Não. Daí, de repente, você vai puxando, de repente, eu falo, não, eu tinha uma entrevista de trabalho, tal hora, e aí, de repente, eu fui pegar meu casaco e senti essa dor e travei, por exemplo. Então, isso é muito real. Às vezes você fala assim, é místico. Não tem nada de místico, é só uma emoção que você gerou pro seu corpo, você desestabilizou seu corpo, e aí machucou, deu a dor. E aí todo um ciclo de volta, né? Se a gente não corta, esse ciclo continua. E realmente vira uma dor física, a gente precisa tratar a dor física. Tem muitas pessoas, assim, às vezes no consultório, que falam assim, nossa, eu tava, acho que precisando falar. Eu falei, às vezes você tá precisando falar. Você vai lá com uma dor em algum lugar e você tá precisando falar. E a pessoa sai mais leve, mais à vontade, assim, né? Vamos dizer assim. Tem livro, né? O Corpo Fala. O Corpo Fala, adoro esse livro. Muito. Eu li no primeiro ano de faculdade e tá lá, de cabeceira. Eu amo. E fala pra mim, olha o tanto de tempo que a gente já tá conversando. Falei que é rápido. 4 minutos. Tá acabando o nosso tempo. Ai, eu tinha mais algumas coisinhas para perguntar, mas eu quero o principal. Se você fosse deixar alguma mensagem para alguém que queria conhecer e saber exatamente o que fazer, o que procurar de ajuda, você tem alguma mensagem para deixar para essa pessoa? De ajuda em relação à fisioterapia? Isso, é o teu trabalho. O meu trabalho. Se a pessoa sentir qualquer desconforto em relação ao corpo, ela me procura e eu falo para ela, às vezes eu encaminho ela, eu posso encaminhar ela para algum outro especialista se eu não souber o que ela tem. Ou ela fala para mim, olha, eu vou fazer uma cirurgia, vou fazer qualquer coisa que seja, eu consigo orientar. E uma coisa principal que não é só para mim, para fisioterapia, é se movimentem. Se movimentem. A gente está ficando muito sedentário, a gente tem vários problemas do sedentarismo hoje em dia. Ser médica sabe, a gente está morrendo, a mesma coisa dos problemas de sedentário com doenças cardiovasculares é muito alta, igual o fumo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Se movimentem, de alguma maneira se movimentem. Não tem tempo? Agacha na sala. Tem o Mário Sérgio Cortella fala uma frase muito legal. Ele vai vir aqui, tá sabendo? Ai, não acredito! Ai, que legal, quero ir. Ele fala uma frase que eu amo, que eu levo pra minha vida, que assim, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem.
O que você tem hoje? Eu tenho 5 minutos. Você vai fazer alguma atividade. É isso. Muito obrigada. Obrigada Essa é a eu. minha Físio Barbie, tá? Eu tenho algumas coisinhas no pescoço. Quando eu preciso, eu grito, ela me estala e põe no eixo, Eu fiz o bar. né? Vai pegar a Físio Vai Barbie. pegar, vai pegar. Mas é isso, acho que a gente tem que aprender a lidar com as nossas dores, tanto físicas quanto emocionais, lógico. Mas a fisioterapia veio hoje para ajudar a gente. Ela saiu um pouco daquela parte clínicazinha básica. By the book, né? Exatamente. E ela vem abrangendo qualidade de vida, que é o que a gente precisa. Qualidade de vida. E sermos felizes com isso. Obrigada, Um beijo, queridona. viu? Obrigada pelo convite. Obrigadão.